Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por esta oportunidade. Eu sinto a tua presença, Senhor. Olha, Deus, eu vou falar antes aqui, porque eu sei que o Senhor está no negócio. O Senhor quer desbravar o ministério desta mulher. E eu sei que hoje começa um novo ciclo na vida dela. Senhor, mostra para ela, porque isso aqui não é só pela sua igreja, isso aqui é para ela. Eu sei que o Senhor marcou esse dia para mostrar para ela que o Senhor é com ela, que o Senhor tem um ministério e que ela não consegue esconder e não vai conseguir esconder. Será tão grande aquilo que Deus vai fazer através da vida desta pessoa daqui para frente, que não será possível sequer tentar guardar debaixo da cama uma lâmpada que Deus acendeu para colocar no teto. Aleluia. Por isso eu te peço, Senhor, conforme a tua vontade, use a vida da tua serva, fale conosco através da tua palavra, do seu testemunho. Senhor, que o Senhor possa continuar dando ousadia, livrando-a de todo mal. Nós repreendemos como igreja, em nome de Jesus, todo tipo de ataque maligno, todo tipo de repreensão que possa vir contra a vida dela, agora está cancelado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus, eu sinto sua presença. Oh, Jesus. Graça e paz, irmãos. Irmãos, essa ministração, ela vai ser mais um testemunho. Deus me deu uma vitória. E eu fui até o bispo e falei: bispo, eu queria muito contar esse testemunho na igreja para todo mundo, mas eu vou precisar de um tempinho, porque é um pouco longo. E ele falou assim: por que você não ministra? Então, vai lá, já ministra, já conta o testemunho, já ministra. Eu falei: tá bom, né? Mas, como ele falou, foi uma confirmação, porque Deus já havia falado para mim que isso aconteceria. E eu falei: amém, Deus. Irmãos, eu sou pequena, mas o meu Deus é grande. Quando vocês olharem para mim aqui, não olhem para mim, mas olhem para o que Deus quer falar para cada um dos irmãos que estão aqui. Amém? Peço para que os irmãos abram em Gênesis. Gênesis 37, 19. Glória a Deus. Só a parte B. Eis lá, vem o sonhador. Irmãos, chega a ser um pouco ousado da minha parte dizer que eu sempre gostei muito da história de José, porque eu me reconhecia nele, porque eu sempre fui uma menina muito sonhadora. E José era um homem muito sonhador, desde sua adolescência. E quando eu era criança, eu sempre sonhei muito. Minha mãe está aqui para provar, né, que era minha mãe e meu pai. E eu lembro que diversas vezes eu falava umas coisas, tipo assim, eu olhava para um grande prédio e falava: mãe, eu vou ser dona de um prédio. E minha mãe olhava para minha cara: ô, filha. Mas a minha mãe sempre abençoou. Minha mãe nunca foi de falar assim: você é doida? Ela falava: amém. Se Deus quer, assim seja. Deus abençoe. Então, eu sempre fui muito sonhadora. Sempre fui muito de desejar coisas. Mas eu também sempre tive muita noção das minhas condições. Né? Eu nasci em 1999. Mesmo ano em que meu pai perdeu o emprego e só foi arrumado de novo 8 anos depois. Então, a minha infância inteira foi vendo meus pais tirarem da boca dele para dar para os seus 4 filhos, porque eu sou a caçula de 4 filhos. Foi vendo eles se sacrificarem pela gente. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que não seria fácil a minha vida, vamos dizer assim. Eu sempre tive muita noção disso. Mas amém. Só que eu cresci na igreja evangélica, né? Mas eu estou vendo aqui para não me perder, tá? Na história. Então, eu sempre também cresci sabendo que eu tinha um Deus.
e que ele fazia milagres, que ele fazia o impossível. Então, eu sempre fui muito para a igreja com os meus pais e tudo mais. Então, eu sempre tive uma devoção à casa do Senhor. Mesmo que naquela época eu fosse muito pequena, eu não entendia direito ainda quem era Deus. Eu sabia que existia um Deus, mas eu não sabia quem Ele era. Então, eu sempre fui à igreja, eu louvava, né, pegava aqueles CDs da Bruna Carla antigo, sabe, cantava no altar. Eu amava estar na casa de Deus, só por estar lá. E um certo dia, nasceu um desejo, um sonho no meu coração. Eu acredito que tenha sido ali mais ou menos pelos 7, 8 anos, que foi quando a minha irmã se formou no ensino médio e ela teve uma formatura. E eu lembro que eu vi aquilo e falei, nossa, que legal, eu queria tanto isso também para mim. Nossa, seria tão divertido se eu pudesse no futuro também me formar. E nessa época eu lembro que eu comentei com algumas professoras, e as minhas professoras falaram assim, você pode fazer faculdade, né? Não precisa se formar no ensino médio, faça uma faculdade. E eu achei legal aquilo, eu falei, nossa, eu vou querer fazer faculdade. Mas eu sabia que ninguém na minha casa já tinha feito faculdade ou conseguido se formar, justamente por condições da vida. Mas eu falei, não, eu vou fazer faculdade, eu vou me formar. Eu coloquei isso no meu coração. 7, 8 anos de idade. E dali para frente, eu lembro de que eu achava que era loucura. Quando eu comecei a ter mais noção, eu falei, nossa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, estudo em escola pública, o estudo não é bom. Então, eu não tenho condições. Então, eu me achava um pouco doida naquela época. Era em 2010, irmãos. Em 2010, apenas 6% da população se formava na faculdade. Hoje em dia, 20% faz a faculdade, mas só 4% se forma. Então, quando eu olhava para as minhas condições, eu pensava, não vou conseguir. Eu quero, mas olha a minha situação. Meu Deus. Mas deixei de lado. Isso passou. Ficou no meu coração, mas passou. O que eu quero contar para os irmãos enquanto eu ministro foi o processo de Deus na minha vida para realizar esse sonho. Não é exatamente o que aconteceu, porque você olha para mim e fala assim, nossa, mas faculdade é tão fácil. Tão de boa, tanta gente se forma. Mas o processo que Deus teve na minha vida para que isso acontecesse é o que eu quero contar aos irmãos. Assim como José, né, que passou por muitas coisas até que se realizasse o sonho que ele teve. Não vou me alongar muito a história de José, porque senão eu não vou conseguir contar tudo, mas acredito que os irmãos conheçam. Então, para ser mais exata, 10 anos. 10 anos foi a primeira vez que eu entrei numa igreja e comecei a congregar por um tempo muito longo, porque a gente vivia mudando de igreja. Mas 10 anos eu e minha mãe entramos ali numa igreja chamada Efatá, acredito que os irmãos conhecem, quando era lá no Imperador ainda. E ali, Deus foi me levantando, vamos dizer assim, eu fui conhecendo Ele. 10 anos, uma irmã chamada missionária Márcia. Nunca vou me esquecer do nome daquela mulher, de coque, essas mesmos. Dessa mesmo. Ela chegou até mim e falou 2 coisas. A primeira coisa foi, você é profeta. Eu nunca me esqueço do sentimento que eu tive quando ela falou aquilo para mim. Mas eu tinha 10 anos. Quando ela falou profeta, eu fiquei assim, hein? Porque tudo que eu conhecia na igreja naquela época era o pastor que pregava e os irmãos que louvavam. Para mim só existiam essas 2 coisas na igreja, pregar e para louvar. Então quando ela falou, você é profeta, eu, que diacho é isso? Mas ela falou, você é profeta. O Senhor te escolheu como profeta. Eu levei aquele olhar assustado, porque você sabe que a irmã do coque, ela fala sério, né? E você fica, eita, tá bom. Exatamente. Mas tudo bem. E a segunda coisa foi, Deus vai fazer você se formar na faculdade. E eu não tinha contado para ninguém, irmãos. Ninguém. Ninguém sabia disso. Ela falou, Deus vai realizar o seu sonho de se formar na faculdade. E eu lembro que eu agarrei isso com força no meu coração e falei, meu Deus, mas ninguém sabe disso. Como é que o Senhor sabe?
Falei, meu Deus, quem é esse Deus? Como Ele sabe o que acontece na minha vida? E eu fiquei, eu fiquei extasiada. Então, eu falei, como pode um Deus tão misericordioso fazer por mim algo que eu nem pedi? Eu só falei, comigo. Mas Deus via em mim alguém de coração sincero. Alguém que por mais que eu não conhecesse Ele, só sabia que Ele era um Deus, eu ainda ia à igreja. Eu ainda fazia de tudo para servi-lo de coração sincero. E por causa da minha adoração, de como eu o servia, com sinceridade, mesmo com 10 anos, Ele me fez essa promessa. Aí você fala para minha irmã, você está dizendo que Deus faz coisas só por eu ser fiel à casa dele? Faz. Ou se faz. Irmão, a mulher rica que serviu Eliseu, 2 Reis 4:8. Existia uma mulher. Eu vou abrir aqui rapidinho. 2 Reis 4:8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e o candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós para ali, se retirará. No 14. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Gazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Irmãos, essa mulher foi uma mulher que ela tinha muitos bens. Ela não precisava de nada. Mas ela servia. Uma coisa tão simples. Toda vez que Eliseu passava por ali, ela servia pão. E como ela viu que toda vez ele passava por ali, ela decidiu no coração dela, ninguém pediu para ela. Ela decidiu, vou fazer um quarto para que ele se sinta mais confortável. Ela serviu a Eliseu de devoto coração. O Senhor disse para mim aqui hoje assim, por você servir a minha casa, eu vou te abençoar. Ele viu que você se esforça pela casa dele. Ele viu que você serve de total coração. E surgiu um desejo em seu coração. E o Senhor está falando, eu vou te abençoar por aquilo que você faz na minha casa. Por todos os momentos que você chega cedo, por todos os momentos que você limpa a minha casa, por você servir aos servos dessa casa com coração e sinceridade. Que não precisa que ninguém esteja olhando, não precisa que ninguém peça, você vai lá e faz. Deus se agrada dessas pessoas, irmãos. Quando a gente não olha para o lado esquerdo ou direito, mas faz de coração, Deus, Ele olha. Você pensa, nossa, ninguém está vendo o que eu faço. Deus está vendo. Você não precisa da aprovação do seu pastor. Você não precisa da aprovação de pessoas de patamar alto. Deus está vendo. Sirva de coração, sirva de alma, faça o bem porque você quer agradar a Deus. Deus, Ele vai abençoar. Amém? E fui seguindo a minha vida, irmãos. Fui seguindo. Como eu disse, eu tinha 10 anos. Então, quando eu recebi essa profecia de profeta, eu falei, uma hora eu descubro o que é isso. Mas a faculdade eu pensei, eu arrumo um emprego e entro na faculdade. Pensando, tadinha, gente. Pensando que eu ia fazer com as minhas próprias mãos. Oh, meu Deus. Achando que eu dependeria de mim mesma. Porque eu sempre fui muito independente. Eu sempre achei que podia fazer as coisas com as minhas mãos. Mas Deus veio me mostrar que era Ele que ia tomar conta da minha vida. Que eu devia depender somente dEle. 10 anos foi o ano mais turbulento. Irmãos, pensa no ano turbulento da minha vida. Aconteceu isso logo no começo. Eu mudei de escola. E na escola que eu estava, com a Amélia aqui, que todo mundo conhece, eu comecei a sofrer bullying. Aí vocês vão ficar, hoje em dia todo mundo sofre bullying, né, irmãos? Era bullying mesmo, eu era agredida. Tá?
jogavam a minha comida no chão, batiam em mim, arrumavam briga, puxavam meu cabelo, era bullying, bullying, bullying. Eu não fazia nada, nada, nunca fiz nada para ninguém. Mas hoje eu entendo que era o meu brilho do Espírito Santo que incomodava. Eu sei disso, meu, porque o Senhor mostrou para mim, eu não fazia nada. Nunca briguei com ninguém, mas vinham brigar por mim por pura vontade, maldade. E ali o Senhor mostrava para mim assim, vem me buscar. Porque como eu falei, irmãos, eu vi meu pai e minha mãe a vida inteira buscando a Deus. Então, na minha cabecinha pequena, eu falava assim, não, meu pai e minha mãe estão orando, vai acontecer. Mas Deus falou assim, seu pai e sua mãe estão orando, mas eu quero você na minha presença. Quando a gente nasce de uma casa evangélica, a gente tem a tendência de imaginar, de deixar os nossos pais levarem pela gente, mas Deus, Ele quer com a gente. Deus quer a proximidade. Essa fase foi a fase que eu mais me aproximei de Deus. Foi a fase que Ele começou a me mostrar, lembra? O que era um profeta. Como é profetizar que vai acontecer. Eu me encontrei muitas vezes como Pedro. Pedro que andou com Jesus. Lado a lado, irmão. Ele viu os milagres. Ele via tudo. Mas quando chegou na hora que precisou, eu não conheço ele não. Sei quem é ele não. Me deixe, não conheço esse homem. Ele viu os milagres. Ele andou do lado. Eu vou ler. Peraí. Lucas 22, 54. Parte B. E Pedro seguia-o de longe. Pedro seguiu a Jesus de longe. Jesus o chamou para ser pescador de homens. Mas todo momento que ele teve para aproveitar Jesus de lado, ele seguiu de longe. Deus, Ele não quer mais isso, Ele quer intimidade. Quanto tempo vai levar para você perceber que Ele quer intimidade contigo? Quantas coisas mais Deus ainda vai ter que fazer para você entender que enquanto você não criar intimidade com Ele, não vai parar. Quantas coisas mais terão que acontecer para você ficar, ai meu Deus, para de choramingar. E segue a Deus de perto. O que mais vai ter que acontecer para você abrir uma Bíblia? O que mais vai ter que acontecer para você orar todos os dias? O que mais vai ter que acontecer? Eu tive que perceber na raça o que Ele queria comigo. Eu tive que ir para o joelho. Fui eu que tive que começar a jejuar. Fui eu que tive que começar a buscar por mim mesma. Porque ninguém vai fazer isso por mim, ninguém vai fazer isso por você. Você pode falar com o seu bispo, você pode falar com o seu pastor, mas se você não buscar por você mesmo, Deus não vai fazer. Estou falando para você. Ele quer intimidade contigo. Ele quer intimidade com a gente. Deus está cansado de crente que segue Ele de longe. Deus está cansado de gente que vem na igreja só de domingo e sexta-feira. Você acha que está fazendo já o suficiente? Não está. Você acha que tá bom você vir aqui no domingo? Eu vou lá no domingo, vou assistir um culto, vou entregar meu dízimo e tá bom. Não tá. Chega. Cadê a intimidade? A palavra do Senhor não se resume aqui à igreja só. Deus quer te usar para salvar alguém na sua escola. Deus quer te usar para salvar alguém na sua faculdade. Deus quer te usar para salvar alguém no seu trabalho. Mas você está tão limitado àquilo que você vive na igreja que não consegue perceber. Saia da sua zona de conforto. Deus está falando mais uma vez. Não é a primeira vez que Deus fala isso nessa igreja. Saia da sua zona de conforto. Deixa Ele te usar. Eu tenho medo. Deus vai tirar esse medo. Não tenhas medo. É uma das passagens que mais aparece na Bíblia, Deus falando, não tenhas medo. Se Ele é o teu Deus, se Ele está te falando, eu sou contigo, por que está com medo? Existe um Deus grande, maior que tudo que tem nessa terra, que está falando, eu sou contigo. E você fica, mas eu tenho medo.
Tira esse medo do seu coração. Deixa Ele te usar, deixa Ele te guiar. As coisas vão acontecer, vai continuar tudo dando errado às vezes. Mas quando Ele está do seu lado é diferente. Porque pode estar tudo dando errado, mas você tem paz. Você tem paz porque você sabe que Deus está contigo. Amém, irmãos? Deus estava me moldando, irmãos. Deus estava me moldando. Eu não sabia, mas naquela época eu arrumei forças para continuar seguindo a minha vida. E ali, por alto de 2013, Deus permitiu que eu mudasse de escola. Ele me deu essa bênção, porque era o que eu orava. Falei, Deus, eu quero sair dessa escola, não aguento mais. E uma irmã que Deus já tenha, ela decidiu me abençoar. Ela conhecia alguém numa escola e ele devia um favor para ela. Ele falou assim, olha, tem uma garota que eu quero que você coloque aí, coloca. E eu mudei de escola. E foi tão rápido que eu nem vi acontecendo. Porque eu estava tão concentrada em outras coisas. Mas teve motivo para eu mudar para a escola. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo o que Deus faz tem propósito. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Nada que acontece na sua vida é coincidência. Tudo tem um propósito. E eu mudei de escola. E lá eu conheci uma menina, que hoje é minha amiga, Kate. E Deus fez que eu passasse tudo isso para que eu mudasse de escola, para que eu conhecesse ela. Porque através da minha vida, a vida dela foi alcançada e a vida da família dela foi alcançada. A vida dela era um inferno, irmãos. Ela vivia muitas coisas. E um dia, minha mãe deixou eu dormir na casa dela por um milagre. Por Deus. Perdi meu bilhete. Eu falei, minha mãe vai me matar. Aí a mãe dela falou para ela assim, não, vamos lá na sua casa que eu vou falar com a sua mãe. Mas Deus já sabia. Quando ela chegou na minha casa, minha mãe nem lembrou do bilhete, porque da minha mãe também já sentia que Deus queria fazer algo. Aquele dia na minha casa, a mãe dela e ela foram alcançadas pelo Espírito Santo. Houve uma batalha enorme sobre a vida dela, mas ela e a família dela foram salvas para a glória e para a honra do Senhor. Tem coisa que acontece na sua vida que você não entende, mas que no futuro é para abençoar outra pessoa. Você fica, nossa, mas tudo isso tem que acontecer comigo para abençoar outra pessoa? Sim. Quer o exemplo? A escrava da esposa de Naamã foi tirada de sua terra, sequestrada, virou escrava. Tudo isso para avisar Naamã que existia um homem que era capaz de curar, de orar a Deus para curá-lo. Você acha que ela queria, irmão? Ela queria estar na casa dela. Ela foi sequestrada, estava longe da família. Tudo aquilo que aconteceu, ela não queria que acontecesse com ela, mas aconteceu. E quando aconteceu, foi para abençoar outra pessoa. Deus está dizendo assim, tem situações que você vai passar, mas que é para poder abençoar outra pessoa. E você não vai entender nada. Você vai ficar questionando, Deus, por quê? Mas o que está acontecendo? E Ele vai falar, calma, eu vou abençoar outra pessoa. Eu vou alcançar outra pessoa através da sua vida. Irmão, hoje em dia eu olho para trás e eu não ligo, eu passaria tudo de novo, se fosse para de novo alcançar a vida dela, porque ela foi salva. A vida dela foi salva, a família dela foi salva. Deus fez coisas incríveis na vida dela e na família dela, até hoje. Ela é um testemunho vivo. Se você tem que passar para que outra pessoa seja salva, passe. Permita que Deus use a sua vida para alcançar outras pessoas. É difícil, é doloroso. Mas vale a pena. Oh, se vale a pena. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. E um dos motivos de eu ter mudado de escola foi essa amiga, para salvar a vida dela. E o segundo motivo foi que ela me motivou muito. Quando eu mudei de escola, minhas notas caíram muito. E eu já estava desistindo da faculdade. Falei, não vou passar. Porque, né, novos estudos, novas coisas. Mas ela sempre foi a primeira a falar para mim, não, faça a faculdade. Não desiste não, vai para a faculdade.
Vai para a faculdade, você vai, a gente vai fazer junto se preciso, mas vá. Deixa eu falar uma coisa rapidinho para os irmãos. Escolham bem suas amizades. Tem amizade que te leva para baixo, mas tem amizade que te leva para o céu. Tem amizade que fala para você desistir, mas tem amizade que fala, continua que eu estou contigo. Escolham bem com quem você anda. É difícil, mas escolha. Tem amizade que o tempo inteiro está te colocando para baixo. O tempo inteiro está falando, rindo da sua cara. Mas tem amizade que fala assim, não, você vai conseguir, eu estou contigo. O que precisar, bate no peito e fala, eu estou contigo. Escolham bem suas amizades. Amém? Então, pisei o pé e falei, vou prestar vestibular. Mas eu precisava escolher um curso. Eu só falei para Deus, quero fazer faculdade, mas nunca escolhi o curso. Só deixei. E aí, uma vez que eu fui me inscrever num desses vestibulares, Deus me trouxe à memória que lá, quando eu era criança, as minhas professoras falavam que eu escrevia muito bem. Falei, vou ser escritora. Aí eu pensei, não tem faculdade para ser escritora. Por que eu pensei nisso? Aí eu pesquisei e estava dizendo que tem muitos escritores que fazem letras ou jornalismo. Falei, vou fazer jornalismo. Eu sou comunicativa, eu me dou bem com a câmera, vou fazer jornalismo. Coloquei no coração, vou fazer jornalismo. E fiquei empolgada. Falei, vou fazer jornalismo, é isso, jornalismo, jornalismo. Mas os nossos planos não são os planos de Deus. A gente tem a tendência a escolher e não orar. Já percebeu isso? A gente escolhe e não ora, não busca. E aí dá errado, a gente culpa Deus. Já perceberam isso? Dá errado, a gente fala, ai Deus, mas foi o Senhor que falou. Eu não falei nada. Culpa eu não. Você escolheu, você foi, não me culpa. Se tivesse orado antes de escolher, eu teria falado por onde você ir. Mas como você decidiu seguir por seus próprios pés, tome responsabilidade daquilo que você escolheu. Nunca mais você prega. Amém? Glória a Deus. Tome responsabilidade daquilo que você escolheu, amém? Mas glória a Deus. Mas graças a Deus eu escutei o Espírito Santo. E fui, irmão. No dia desses vestibulares, eles pediam para colocar uma segunda opção de curso. Eles falavam, coloca jornalismo. Colocava sempre jornalismo. Pá! E eles pediam o segundo, eu nunca sabia escolher o segundo. Eu ficava, meu Deus do céu, mas eu não tenho nada mais, eu quero só jornalismo. Coloquei isso na minha cabeça. De uma forma que ninguém tirava. E aí, houve uma situação, um pequeno outro testemunho. Deus faz muita coisa, irmãos. Mas outro pequeno testemunho, que a minha mãe um dia decidiu, em um desses cursos de inglês, que fala, toma essa bolsa aqui. E a minha mãe nunca acreditava, mas esse dia ela acreditou, ela foi. E no que ela foi, era um bom lugar, era uma boa chance. Mas ela tinha dinheiro para pagar? Eu não tinha emprego. Ela também não. Ou quer dizer, ela tinha emprego, mas não tinha dinheiro. E, para resumir, irmãos, ela trabalhava no hospital. E ela era uma bênção. Ela é uma bênção, né? Minha mãe é uma bênção, claro. Mas Deus usava ela muito nesse hospital. E por ela ser muito usada, ela era vista. E Deus começou a colocar ela no meio dos diretores, dos principais. Testemunho dela, vou resumir. E nisso, um desses diretores gostava muito da minha mãe. Muito. E ela queria fazer algo, ele queria fazer algo pela minha mãe. E minha mãe pensou em mim, oh meu Deus. Deus abençoe as mães. Ela pensou em mim. Falou, olha, minha filha queria fazer um curso de inglês, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, eu vou pagar o curso de inglês para sua filha. Pois é. Por motivo nenhum. Ele não me conhecia, ele não sabia, podia ser uma doida. Uma adolescente rebelde. Mas por confiar na minha mãe, por a minha mãe ser uma bênção, ele decidiu pagar o curso de inglês para mim. E eu fiz esse curso por 2 anos. Mas quando chegou um pouco ali no final do segundo ano, esse diretor foi demitido do hospital. E aí minha mãe falou, não vou pedir para o homem pagar ainda para mim, sendo que ele foi demitido, né? Também põe a mão na consciência. E eu e minha mãe assim, e agora? Faltava uns 6 meses para terminar. E eu ficava, meu Deus do céu, e agora? Mas confiando em Deus, porque eu tinha aprendido já que eu confiava em Deus. Orando, orando. Um dia, eu sempre fui muito boa aluna, irmãos. Não a minha glória, mas eu sempre tirei notas melhores, as melhores notas. Então, um dia o coordenador do curso me chamou e falou assim, Rai, vem cá. Aí eu fui e ele falou assim, olha, eu tenho visto que você é uma bênção. Não dessas palavras, mas eu tenho visto que você é muito boa no inglês. Eu quero te fazer uma proposta. O professor Falcão, que era o professor que dava aula para mim,
ele tem que pegar uma turma de criança, mas ele não tem paciência. Ele não está com paciência. Então, se você não quer dar aula com ele, ajudar ele, e aí o seu curso vai ser tirado? Todo o valor? Você não vai precisar pagar mais nada. Irmão, eu olhei para ele e fiz assim, 8? E ele, você não paga mais nada. Só eu tinha que pagar o material, mas era R$40, irmãos. Eu arranjava. Do curso inteiro eu arranjava. E ali Deus me deu a oportunidade. Eu terminei o curso e comecei a trabalhar com as crianças. E o Senhor me lembrou disso no dia que eu fui fazer o vestibular. E eu fiz assim, vou colocar pedagogia. Vai aí. Não é por nada não, só vou colocar. Mas não é que eu passei com 50% em pedagogia? Mas não é. Me ligaram falando para mim, você tem 50% de bolsa em pedagogia. É agora ou nunca? E eu? Mas Deus. Eu juro, eu estava assim, meu Deus. Jesus, eu falei, mãe, e agora? Minha mãe, vai lá. Eu fui lá. Mas quando é Deus, irmãos, você tem paz. Não tem como. Quando é Deus, você tem paz. Eu cheguei lá e tudo parecia de Deus. Eu tinha paz. Tanto que eu assinei o contrato, cheguei em casa, minha mãe, aí, jornalismo? Eu, não, pedagogia. Minha mãe, ué? Eu também não sei. Não sei. Eu só estou sendo guiada pelo Espírito Santo. Minha vida começou a ser guiada apenas por Ele. E segui a minha vida. Aí ela explicou para mim, olha, você tem 3 meses até o final do ano, depois você tem que começar a pagar. Não tinha um emprego. Minha mãe não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro. Falei, Deus, eu estou indo pela fé. Se o Senhor abrir, o Senhor vai preparar. Eu sempre criei nisso, irmão. Depois que eu comecei a conhecer Deus, falei, se o Senhor preparou, se o Senhor me deu a chance, o Senhor vai preparar. E vamos embora. E fui, fiz 3 meses de curso. Chegou janeiro. Hora de pagar a rematrícula. Cadê o dinheiro? E eu, meu Deus, eu não tenho dinheiro. E a escola me ligando, a faculdade me ligando. E eu, meu Deus, meu pai, mas vou morar. E fui orando. E Deus sempre vai lembrar as coisas, irmãos. Deus me lembrou que em 2014 eu tinha me inscrevido no CAA. Mas nunca fui chamada. Decidi ir lá procurar. Falei, vou lá. Procurei. Não é que tinha uma vaga de estágio? De pedagogia? Tudo se encaixou para a glória do Senhor. Quando é de Deus, as coisas se encaixam, irmãos. Quando é de Deus, tudo vai acontecendo. Você tem paz, você nem vê, mas quando vê, já aconteceu. E aí você fica, glória a Deus, porque eu confiei em Deus. Porque Deus é o Deus que faz. A entrevista, não vou dizer para vocês, foi complicada. Porque ela já trabalhou com criança, eu não. Já trabalhou antes? Não. Você mora perto? Não. Lá no Vila Mariana. Tudo que eu falava, não, a mulher olha pra minha cara e eu juro que eu quero trabalhar, moça. Mas é que você está perguntando as coisas que eu não sei. Ela sabe cuidar de bebê ou não? Nada do que ela perguntava para mim eu sabia. Nada. Mas eu falei, amém. Ai, Senhor. Jesus Cristo. Mas amém. Deus preparou. E foi para a glória e para a honra dele. Passei. Só passei. E fui seguindo. Vivi o meu estágio. Estágio também vivi muitas coisas, mas não dá para contar agora. E passei. Veio a pandemia. Aí fiquei em casa. 6 meses. Ainda trabalhando. Porque o estagiário não trabalha de dia dele, né, gente? A gente não faz. Nosso trabalho é manual. Mas fiquei trabalhando. 6 meses. E segui a faculdade. Falei, Deus, até onde eu puder ir, eu vou indo. Consegui pagar a rematrícula, mas não tinha mais dinheiro pro resto. Mas fui indo. A dívida rolando. E eu fui indo. Falei, Deus, eu vou até onde puder. Para não cansar os irmãos, aconteceu muita coisa. Eu me afastei da presença do Senhor por diversos motivos. Mas sabe quando você se afasta, mas não se afasta? Sabe que quando você é escolhido, que você não vai mais para a igreja, você não ora, você não lê a Bíblia, mas quando você está num lugar que não é de Deus, Ele fala, você não é daí. Eu comecei a trabalhar num salão, quando era salão aqui com uma amiga minha, e elas bebiam pra caramba, elas bebiam muito. E elas iam para festas e me chamavam e eu ia. Mas todo lugar em que eu estava, o Espírito Santo, você não é daí. O que você está fazendo aí? Eu tenho um chamado para a sua vida e você sabe. E eu ficava, ih, tem um negócio aqui. Mas eu sabia, irmãos. Eu sabia. Eu estava no mundo, mas eu não era do mundo. Eu fiquei um tempo lá, mas eu não era de lá. Porque mesmo quando eu não orava, não lia a Bíblia, mas se alguém chegava em mim falando, eu estou passando por dificuldade, eu falava, vai procurar Deus.
Hipocrisia, né, irmãos? Nem eu estava procurando. Mas eu sempre falava, vai procurar a Deus. Deus me usava mesmo quando eu nem estava mais na igreja. Eu tive que trancar a matrícula. Aquilo acabou comigo, porque eu tinha feito 3 anos, faltava 1 ano. Aquilo acabou comigo. Falei, meu Deus, 3 anos de faculdade faltando. Mas Deus foi me alcançando. E eu tentava fugir, irmãos. Não vou falar, não. Eu tentava fugir. Às vezes os irmãos vinham falar comigo, você sabe que você é profeta, né? E eu, opa, não sei disso não. Os irmãos que me conheciam da época que eu era da igreja, falaram assim, nossa, que saudade de ouvir você lá na minha igreja. Vai lá. E eu, meu irmão, deixa isso quieto. Deixa isso pra lá. Mas não dá para fugir da presença de Deus, irmãos. Se tem uma coisa que não tem como é fugir da presença de Deus. Salmo 139, se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Não dá para fugir da presença de Deus. Não dá para fugir daquilo que Ele quer para você. Deus está falando, eu te fiz uma chamada e você está fugindo. Mas não dá. Você está se escondendo, mas não vai mais se esconder. Tu está ficando longe, mas eu estou te vendo. Você não vai fugir do que eu tenho para você. Amém, irmãos? Com 22 anos, 2022 no começo, eu já não aguentava mais ficar longe da presença de Deus. Eu estava agoniada dentro do meu quarto. Fechei a porta, ajoelhei e falei, Deus, eu não aguento mais, eu preciso da sua presença. Eu não consigo mais ficar longe da sua presença. E ali dentro daquele quarto eu me consertei com o Senhor. Mas claro, ele precisava de uma declaração pública. Mas dentro do meu quarto ali, eu me consertei com Deus. Só que, nesse meio tempo que eu estava procurando uma igreja para voltar, e não conseguia achar, e estava rodando por aí, uma irmã falou para mim assim, olha, Deus vai realizar o seu sonho de entrar na faculdade, de se formar na faculdade. Mas não brilhava mais. Ô, irmão. Quando ela falou aqui, eu falei amém com a boca para fora, mas Deus conhecia o meu coração. Falei para Deus, Deus, eu não vou conseguir mais. Eu não tenho mais forças para voltar. Não dá mais. E ali, era duro pensar que eu não poderia me formar mais. Eu não acreditava mais. É duro quando a gente acha que não dá mais. Que não acredita mais. Quer um exemplo? Marta, da ressurreição de Lázaro. Eu vou abrir rapidinho, irmãos. Eu juro que eu já estou terminando. João 11, 3. Lázaro fica enfermo. E Marta começa a se preocupar. Aí ela manda uma carta para o Senhor e fala assim, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mostradinha, né? Porque ela queria mostrar o quê? É aquele que tu amas, não é aquele que tu fala que ama. Vem salvar ele. Vem curar ele. Por que você está aí ainda? Ela queria colocar Jesus contra a parede. Ó, irmão. Queria colocar Jesus contra a parede. Mas Jesus não foi. E no 5 diz assim, Jesus amava a Marta e a sua irmã. E a Lázaro. Jesus amava eles. Então imagina como estava o coração de Marta. Ué, ele diz que me ama, frequenta a minha casa, mas não vê quando eu preciso? E é assim que a gente se sente às vezes na presença de Deus. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito, na nossa hora. Deus fala, eu vou, mas não vou agora. Aí você já fica, eu queria agora. Que nem uma criança mimada. E Marta estava ali com o coração angustiado. É claro que ela estava. O homem estava para morrer, gente. E começou o povo a ir confortar eles. Então imagina eles ficando lá. E aí, Jesus já chegou? Aí ela, não. Aí eles ficam. Imagina os olhares. Imagina as pessoas olhando para ela falando assim, e aí? Não era Jesus que te amava? Não era Jesus que frequentava a sua casa? Não era Jesus que estava sempre aqui? Cadê ele agora que você precisa? E isso acontece com a gente. A gente acha que está tudo bem. E as pessoas falam assim, cadê o seu Deus?
as coisas estão dando errado e ninguém te apoia. Você fala, cadê o seu Deus? E a gente fica agoniado. A gente fica angustiado. E Deus fala, estou chegando. Ele está falando, eu estou chegando, mas você está tão preocupado com o que as pessoas estão dizendo que você não vê. E Jesus chega. E do que Jesus chega, ela já chega e fala, Senhor, se tu estivesses aqui. Perceba, ela fala no passado. Ela está presa no passado. Ela fala, eu queria antes, eu não queria agora. Você chegou agora, mas o que adianta? Eu queria antes. Se tu estivesses aqui, não está mais. A gente se prende, irmãos, ao passado. As coisas do passado. Deus não faz da forma como a gente queria. A gente começa, mas eu queria daquele jeito. Eu não quero agora, eu queria antes. Jesus está na sua frente, Ele está aqui agora. Eu vou fazer, mas você está tão preso ao passado que não consegue perceber. Deus está aqui. Ele está se apresentando. Eu estou aqui. Eu vou fazer, mas eu queria antes. Deixa o passado para trás. Se não aconteceu, deixa para trás. Ele quer fazer agora, Ele quer fazer hoje. 2024 ainda não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer, irmãos. Tem uma promessa antiga, que você já não acredita mais. E fala, não quero mais porque eu queria naquela hora. Deus falando, para de ser mimado. Para de ser hipócrita. Porque a gente fala que ama a Deus. Mas quando Ele não faz, a gente começa A gente fala que ama a Deus, mas quando Ele não faz, a gente vira as costas. A gente fala que ama a Deus, mas quando Ele não faz da forma que a gente quer, a gente fala, Senhor, não me amas. Cadê meu Deus? Oh, meu Deus, olha a minha situação, o Senhor não está vendo. Eu estou vendo, mas eu faço quando eu quero. E não quando você quer. Se desprenda do passado. Deus quer fazer hoje. Ele está aqui, eu quero fazer. Quem é que quer receber? Aleluia, irmãos. Eu vou finalizar, irmãos. Me desculpa. Me desculpa, pastor. Para finalizar o que aconteceu. Voltei para a faculdade. Falei, Deus, agora daqui para frente é só o Senhor. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais para ir. Mas como eu falei, tudo tem um propósito, inclusive vir para essa igreja. Primeiro propósito que Deus tinha comigo nessa igreja, eu confessar publicamente que eu estava voltando para os caminhos dele. Segundo propósito, ouvir mais uma vez da boca da minha amiga Jéssica que eu era profeta, porque eu já havia esquecido isso. E Deus me lembrou aqui nessa igreja o meu ministério, a minha vida e o que Ele tinha para mim, que eu já havia deixado há muito tempo atrás. E o terceiro propósito foi conhecer o presbítero Danilo, que me abençoou com aquilo, a única coisa que eu precisava, um estágio. Me abençoou, me mostrou, me fez conhecer uma diretora, ela abençoou a minha vida, assinou um estágio para mim. E eu não vou negar, irmãos, das 2 últimas semanas foi uma loucura a minha vida, de agosto. Eu acho que eu surtei umas 5 vezes falando, meu Deus, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Depois eu falei, não, vai dar. Eu mudava de lá e para cá, porque eu sou meio doida. Quando as coisas acontecem, eu sou meio doida. Mas para a honra e para a glória do Senhor, agora, agosto de 2024, dia 21, eu me formei na faculdade de pedagogia para a honra e para a glória do Senhor. Como eu falei, para muitos podia ser pequeno, mas para mim, meus irmãos, o processo que eu passei com Deus, tudo que Ele fez eu acreditar nele, Ele fez eu confiar nele, Ele fez eu entender que Ele era o dono da minha vida. Deus está falando aqui para você, eu sou o dono da sua vida, você confia em mim? Você confia que eu posso fazer ainda em 2024 aquilo que eu não fiz por anos e você tem me pedido? O ano ainda não acabou. Você está falando assim, não, deixa para 2025, deixa para 2026, o ano ainda não acabou. Deus pode realizar esse ano, mas você tem que crer. Aquele que crê, alcança. Deus irá fazer, amém, irmãos? Deus abençoe.